E nós vamos falar agora aqui no Canelado sobre as polêmicas de arbitragem. Muita discussão ainda em cima do lance do Samuel Xavier, a expulsão no segundo tempo. O Diniz ficou revoltadíssimo com a expulsão do Samuel Xavier, também foi expulso. Nós temos aqui a imagem do exato momento, né, do choque, da dividida do Samuel Xavier. Tá aí. Se tirar o GC, agora sim. Foi no tornozelo ali, ó. Foi no tornozelo, mas fica a pergunta, eu tava conversando em off com o José Essa imagem aí Manuel. não tá esclarecendo se foi na chuteira ou se foi acima. Se foi acima, cartão vermelho justo. Eu acho assim, ó, no primeiro momento, e ainda eu insisto que foi justíssimo o cartão vermelho. Eu acho que a entrada foi muito violenta, durante o jogo a gente falou, foi muito violenta mesmo a entrada. Eu acho que eles não reclamaram nem tanto da expulsão, gente. Eles estavam reclamando da não expulsão do jogador do Flamengo, que eu tô tentando lembrar se foi o Fabrício... Foi o Pereira, né? Foi o Léo Pereira. Momentos antes desse lance aí, o Diniz reclamou daquele lance que não foi expulso o jogador do Fluminense. Os jogadores do Fluminense reclamaram a mesma coisa. Não, eles não questionaram aí, na minha opinião, a expulsão do Samuel. Eles questionaram a não expulsão do jogador do Flamengo, porque era o último homem. Tem uma foto que mostra claro que era o último homem. Ele estava em direção ao gol. O jogador, será que é nesse lance agora? Não, né? Não, esse é do Flamengo, esse é do Flamengo. Mas tem o lance que eu me refiro foi minutos antes dessa expulsão do Samuel. E eles ficaram muito bravos com essa não expulsão. E naquele momento a gente até questionou. Eu queria até... nessa imagem parece que foi acima, né? Parece foi bem na chuteira, né? Se foi acima, cartão vermelho justiça. O Viga tá lá no Maracanã, ele vai precisar entrar na entrevista coletiva do Vitor Pereira. Então eu vou passar pro Rodrigo Viga. Bom, acabou, a gente teve um problema técnico com o Viga. Depois, então, eu passo a palavra para ele. Emoção de ver, ficar pertinho. Emoção. Mas a gente aí falando sobre essa questão da arbitragem, o Fausto lembrou desse lance que o Fluminense tanto reclama, que o Diniz ficou daquele jeito, né? Acabou sendo expulso também por conta da reclamação. Até o Gabigol chegou para conversar com o Fernando Diniz. E eles conversaram sobre o lance, porque apareceu no telão em determinado momento e ele ficou apontando lá pro telão, o Gabigol, né? Assim, não acha que foi pra expulsão? E aí o Diniz, aí você tá de brincadeira, né? Enfim, ficou aquele debate entre os dois ali à beira do campo. No final das contas, o Fernando Diniz foi expulso. Vou lembrar aqui, na sexta-feira, durante o bate-pronto, o Mauro César falou que os ânimos poderiam estar daquela forma, por ser Flamengo e Fluminense. Nasceu essa confusão toda, essa briga toda por conta da expulsão, é claro. Mas tá aí, é mais um clássico que termina com bate-boca, tal, essa movimentação toda também à beira do campo. Tá aí, pra você, Piperno, José Manuel de Barros, Fausto Favara, expulsão justa então? Acho que todo mundo concorda aqui que foi justa a expulsão em cima do Samuel Xavier? Sim, a gente falou isso na transmissão na hora, mas aí eu concordo com o Fausto e a gente também comentou que provavelmente a grande bronca do pessoal do Fluminense era pelo fato da falta de, digamos, isonomia de critérios aí, né? Foi expulso o Samuel Xavier com toda a justiça, mas no lance anterior o Fluminense entendia que o jogador do Flamengo, me parece o Léo Pereira, também deveria ter sido expulso. E o Diniz teve essa discussão com o Gabigol à beira do campo. Você que transmitiu a partida, Fausto Favara, não foi assim, né? Aquele debate amigável, né? Não, o jogo tava bom. A arbitragem tava indo bem no jogo. Eu achei que não comprometeu o jogo. É que no final, quando começou essa confusão toda, aí descambou. Aí já não interessava o Fluminense acabar o quanto antes para não tomar gol, porque tava com um jogador a menos. O Flamengo também tava 2-0, tava legal. Sabe o que eu senti? A gente tem que ser justo. Eu acho que o Diniz evoluiu muito como treinador, mas eu senti ali, cara, que o pessoal gosta do Diniz. Eu falei isso durante a transmissão, porque os próprios jogadores do Flamengo poderiam deixar o Diniz ali perto do árbitro e ele falando mais absurdo para ele ficar mais tempo fora. Mas não, a maioria quis tirar ele de perto depois. Então isso ficou meio que claro ali, que a maioria dos caras gostam do Diniz mesmo, gostam do jeitão do Diniz. Enfim, o Diniz, ele meteu um palavrão ali, a verdade foi essa, ele falou um palavrão ali pro árbitro, o árbitro veio de imediato e expulsou o Diniz. Vai fazer falta, assim, no banco do próximo jogo, né? A vantagem do Flamengo agora, pra decisão, pra final de domingo,
é gigante. O time tecnicamente é muito superior ao Fluminense, é um time muito forte, é um elenco muito forte, tem uma vantagem considerável. 2-2, se o Fluminense meter 2-0, a vantagem é do Fluminense, né? Não tem essa, não tem vantagem, não tem essa história de vantagem, gente. Eu acho que vale até perguntar, porque o Campeonato Carioca tem esses regulamentos. Então, eu acho que vale questionar isso, mas eu não sei se é pênalti. Eu acho que se for pênalti, é pênalti. Mas, se eu não me engano, o Fluminense tem algum tipo de vantagem, empate, né? Agora, vamos ver o que o pessoal vai falar aí. Se for 2-0, é pênalti e ponto final. Aí, Samuel Xavier expulso e o Flamengo leva uma baita vantagem para o jogo do próximo domingo. Flamengo e Fluminense. Importante a gente destacar o jogo do Ayrton Lucas, jogou muita bola, marcou o primeiro gol, deu assistência pro segundo, saiu atropelando todo mundo, passando por todo mundo ali no segundo gol. Não tem vantagem nenhuma, é pênalti direto, tá certo. Então, assim, eu fiquei naquela porque eu tinha ouvido mais cedo essa história da vantagem. Não, mas na final não. Então não vai rolar, né? Então, isso, não. Então não vai Ao contrário das semifinais, na final não tem, é pênalti. Se for 2-0, é pênalti. Falando sobre o Ayrton Lucas... Na final, em caso de igualdade, nos pontos e saldo de gols no confronto, a taça é decidida nos pênaltis. Só foi até a semifinal, Vantan. 1-0 Fluminense campeão Flamengo, empate no jogo, campeão Flamengo. O Fluminense tem que fazer 2-0 para levar para os pênaltis ou 3-0 para ser campeão. Complicado. Baita vantagem do Flamengo. Falando sobre o jogo do Ayrton Lucas, a gente tem que elogiar, tem que exaltar o jogo. Para mim, o jogo do Ayrton Lucas hoje. E aí eu queria. Impressionante. O melhor jogador do Flamengo em campo. Não foi. E aí cabe uma pergunta. Sem o tão criticado 3 zagueiros, né, esquema com 3 zagueiros, dá para liberar o Ayrton Lucas do jeito que ele joga liberado? Porque tá claro que carecendo de jogadores de profundidade, o Vitor Pereira quer. Aliás, uma das explicações para a ausência do Gabigol no jogo de hoje era que ele queria jogar com profundidade. Com 3 zagueiros, Varela liberado na direita para chegar no fundo e o Ayrton Lucas principalmente no lado esquerdo. É possível se ele botar um volante ali fechando como, lembra quando o Arão fazia isso, né? Acho que com o Dorival, o próprio Thiago Maia, algumas vezes fazia isso. Claro que dá, você tem outras soluções, mas pro Vitor Pereira, ele acha melhor com 3 zagueiros para liberar os laterais. Mas ainda vale a pergunta, né? Eu já dei resposta na pergunta, uma parte dela, né? Mas, né, Pedro, será que sem os 3 zagueiros tão criticados, dá para liberar tantos laterais? Durante 2 anos, eu trabalhei comentando os jogos do Campeonato Russo. Naquele momento, temporada acho que 20, 21, o Ayrton Lucas, 19, 20, 21, o Ayrton Lucas era o ala pela esquerda do Spartak Moscou em um ano que o Spartak foi vice-campeão na Rússia. Ficou atrás só do Zenit, que é o todo-poderoso time da Rússia. E o Ayrton Lucas jogou demais, mas jogou muito num esquema com 3 zagueiros. Aí, na temporada seguinte, o Spartak trocou o seu técnico e contratou, inclusive, para dirigir a equipe português, Rui Vitória, que escalou o time numa linha enfim, convencional, com 4 zagueiros. O Ayrton Lucas, portanto, lateral. O time foi um fiasco, chegou a tomar 7 do Zenit, ficou no meio da tabela, o técnico caiu e o Ayrton Lucas não jogou tão bem. Então, para mim, está muito claro que ele vai render melhor jogando dessa forma. Ele é um jogador que precisa ter essa liberdade para subir, porque esse é o ponto forte dele. E aí sim, ele é o cara que vai dar profundidade. Vai dar mais profundidade do que os outros atacantes que o Flamengo já tem. Fausto Favara, Ayrton Lucas, o melhor em campo hoje. Para mim, o melhor em campo. Jogou muita bola. Destaque do Flamengo, não tem como, Fausto. Não, jogou muita bola. Tava seguro em campo, né? Tava seguro em campo Ayrton Lucas, foi um jogador fundamental para o time do Flamengo, autor do primeiro gol, do passe do segundo gol, aparecia em todos os momentos, mesmo quando o Flamengo não estava bem, ele estava bem. O Flamengo a expulsão do Samuel foi com ele. A expulsão foi, ele foi jogador decisivo, sabe, aluno nota 10. Ele foi um aluno nota 10 hoje, ele fez de tudo, ele causou uma expulsão, ele deu passe para gol e ele marcou gol. Então, hoje o Ayrton Lucas realmente foi um jogador extraordinário.